Fala aí minha galera do canal, tudo bom? Aqui é o professor Pablo Jamilk mais uma vez e você deve ter vindo assistir a esse vídeo aqui talvez por causa desse título, né? Deve ter pensado, cara, que loucura, o que esse magrão vai falar hoje? Então hoje o assunto é, a meu ver, bastante polêmico e envolve uma discussão bastante aprofundada que vai exigir um pouquinho aí talvez do seu conhecimento histórico ou do conhecimento filosófico, mas vale muito a pena e é bom que a gente debata a respeito disso. Vamos falar sobre democracia. O título desse vídeo é A Democracia é uma Droga. Beleza, a primeira coisa para eu explicar, para a gente começar o nosso debate é em que acepção eu estou colocando a palavra droga? Droga no sentido de é uma porcaria, é uma coisa ruim? Não. Eu utilizo a acepção da palavra droga no sentido de entorpecente. A democracia é um entorpecente. Desde a sua gênese, desde o seu projeto de ser, a democracia já era um entorpecente. Explico. Na democracia ateniense, quem é que poderia votar? Se você souber, ótimo. Se não, quem poderia votar? Somente um cidadão ateniense. Um cidadão ateniense que deveria ter acima de determinada faixa etária, ter pai e mãe atenienses, tá? E deveria estar sem qualquer tipo de débito que o pudesse colocar num patamar de escravo, ser um homem livre essencialmente, ou seja, nem todo mundo poderia votar. Portanto, nem todo mundo poderia escolher o destino da polis. E aí, desde essa época, desde esse surgimento, nós já temos aquilo que faz da democracia uma droga poderosa. O que faz a democracia uma droga poderosa é o fator de ilusão. Assim como um entorpecente faz em determinados momentos o seu usuário viajar, dar uma alucinada, a democracia tem essa mesma característica de fornecer a ilusão. O próprio Platão dizia que talvez a pior forma de organizar o Estado seja da maneira democrática. Justamente por isso. Porque a democracia gera, em última instância, a oligarquia. Como assim, professor? Eu quero dizer que a democracia, quando praticada, quando em seu plano, ela gera o governo de poucos, oligogrupo, né? Um grupo formado por poucos. E é justamente o que acontece quando nós temos a democracia. Nós temos o governo de poucos e o governo de um grupo. E se você parar para perceber, em toda a história da democracia, quem esteve à frente foi sempre um grupo. E esse grupo não é o grupo que dá a cara a tapa ali na frente. Esses são os meros figurantes. O grupo é quem patrocina o ingresso desses figurantes. Certo? O grupo sempre está no poder, porque o cidadão tem a ilusão de que está escolhendo um representante. Vamos investigar mais essa ideia de vício, essa ideia de droga que é a democracia. Quando o homem nasce, em tese, ele nasce livre para escolher. Nós não nascemos livres para não escolher. Tá? Isso eu explico em outro vídeo, a ideia de liberdade ou não, a experiência real e verdadeira de liberdade. O homem não nasce livre para não escolher, ele nasce livre para escolher. E em determinado momento, respeitando as convenções sociais, ele abre mão da sua liberdade de escolha, ou melhor, da sua liberdade de decisão a respeito do futuro do local onde mora, e outorga a um terceiro, outra pessoa, a quem chamamos de representante. E nessa outorga, ele coloca todas as suas esperanças e acredita que essa pessoa irá representá-lo. Acontece que isso é tão ilusório quanto qualquer outro tipo de crença que você possa ter. Não estou dizendo que ter uma crença é ruim, mas consiste no mesmo princípio de fé.
Você precisa acreditar que a pessoa que você escolheu, falível, humana e com todas as suas peculiaridades e singularidades, vá representar os seus interesses, as suas causas, as suas paixões. E é por isso que a democracia sempre traz esse jogo de ilusão. Porque, na verdade, o representante não vai lá para representar, em tese, o representado. Ele vai para defender os interesses do grupo que o colocou lá. E quando eu digo grupo, não é a maioria que votou nele. O grupo é quem patrocinou o seu ingresso. E justamente a democracia abre esse princípio de criar esse tipo de grupo, de permitir a oligarquia, o governo dos poucos. E sempre nós temos a impressão de que precisamos da renovação. Você ouve os candidatos falando, agora é o momento da renovação. E nunca vai haver essa renovação, porque a democracia não permite a renovação. Talvez permita a substituição de um membro do grupo por outro membro do mesmo grupo, mas os interesses são os mesmos. Pablo, então qual é a melhor maneira? Honestamente, se eu soubesse, eu já a teria proposto, mas eu acredito que ela se aproxima muito daquilo que o Platão já havia explicado a respeito de algo chamado de aristocracia. O termo aristocracia ganhou um sentido pejorativo ao longo do tempo, mas a proposta platônica era muito simples, alguém que fosse ensinado desde os anos iniciais a tomar decisões sábias. No conceito que o próprio Platão chama de rei filósofo, se você puder ler a obra República, isso está muito claro lá nesse livro do Platão. Talvez não tão claro assim, mas assim, você precisa ler para poder interpretar isso. E voltando à ideia de por que então a democracia é uma droga, é esse entorpecente, porque ela cria a ilusão da escolha. Você tem a impressão de que está escolhendo e talvez o pior, você defende a possibilidade de ela existir e de você escolher. Defende com unhas e dentes. Aí você vai dizer, Pablo, eu não concordo com você. Você é livre para não concordar. Mas a sua não concordância não muda o fato de que apostar no princípio democrático é exatamente igual a você rezar para que um milagre aconteça. Você espera que aquilo dê resultados. E espera, e espera, e espera. Eventualmente, um interesse seu aparece ali como um dos elementos no meio da plataforma de governo, mas não são esses interesses que o representante vai defender. Pablo, mas então o problema é com o representante, é com a pessoa, é a falta de caráter? Não. O problema é estar em uma forma de organização, em um sistema ilusório, que sempre vai gerar isso. Você pode trabalhar com qualquer princípio democrático no seu sindicato, no seu grupo de amigos, no seu grupo de estudantes, no seu grupo político. Isso não depende de posição política, não depende de orientação política. Você pode perceber que depois de um momento em que se estabelece o princípio democrático para organizar e escolher representantes, sempre os mesmos passam a estar envolvidos com isso, se não diretamente, indiretamente. Os oligopolos começam a se formar. E é por isso que a democracia, ao mesmo tempo que parece ser algo tão fantástico, que promove uma aventura tão graciosa, também promove a mais amarga das aventuras para o ser humano, que é a frustração de escolher na ilusão da representação. Aliás, para encerrar isso aqui, o Platão dizia que a própria tirania era mais digna do que a democracia. Isso pode parecer uma coisa ridícula. E não confunda, eu falei tirania, não ditadura. Não entrou o termo ditadura nesse vídeo, pelo amor de Deus. Porque quando você tem um tirano, você sabe, teleologicamente, esse é o termo, teleologicamente, quem toma as decisões.
Você sabe quem é o responsável por dizer sim ou não, por poupar uma vida ou por tirar uma vida. Você sabe quem é. Na democracia, você não sabe. Você tem a impressão de saber. E, em última instância, quem é que você culpa pelos erros do representante? A pessoa que está no mesmo patamar que você, porque talvez tenha feito uma escolha que não era a sua escolha. Tá? Então, essa aqui é a discussão, é um assunto bastante delicado e ele está mais no âmbito da filosofia. Se você quiser deixar um comentário aí, fique à vontade. Lembre-se de que aqui a gente está trabalhando com um debate aberto, tá? Você pode ser livre para discordar, para concordar, para compartilhar, inclusive para citar isso em uma redação, em uma produção de texto, caso você queira. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiros!